Minha vida nunca foi fácil, sofri desde a infância. Quando eu tinha apenas 6 anos, já havia presenciado muitas brigas dos meus pais, nunca entendi o porquê deles brigarem tanto, eu até pensava comigo mesma, se eles se amam, não deveriam brigar assim. Mas o verdadeiro pesadelo começou em um dia específico, o dia em que meus pais me colocaram no carro e disseram que íamos passear. Era uma noite fria, sem lua, e a única luz que existia vinha dos faróis do carro cortando a escuridão. A estrada era deserta, sem sinal de vida ao redor. Lembro-me de ter ficado ansiosa, mas confiante de que meus pais estavam comigo. Em algum momento, o carro parou em um acostamento. Meu pai saiu do carro, abriu a porta de trás e me puxou para fora. Confusa, perguntei o que estava acontecendo, mas ele não respondeu. Apenas olhou para mim, com um olhar distante, vazio. Eles voltaram para o carro sem dizer uma palavra, e antes que eu pudesse entender, o carro acelerou, me deixando sozinha naquela imensidão. A sensação de abandono me consumiu imediatamente. Eu gritei, chorei, corri atrás do carro até minhas pernas não aguentarem mais. Meus olhos lacrimejavam, não apenas pelo frio cortante da noite, mas pela dor que apertava meu peito. A escuridão parecia me engolir aos poucos. Cada som ao meu redor era amplificado, o farfalhar das folhas, o vento cortando o silêncio absoluto. Eu não sabia o que fazer. O medo de que algo horrível me encontrasse naquela estrada deserta era esmagador. Lembro de ter me encolhido ao lado de uma árvore, tentando me proteger do que eu não podia ver, do que eu não podia prever. E ali, naquela solidão, fiquei até o amanhecer, esperando que alguém, qualquer um, me encontrasse. Quando o sol finalmente começou a surgir no horizonte, revelando o deserto de asfalto à minha frente, minha esperança se renovou por um breve momento. Mas a estrada estava tão vazia quanto antes. Passei o dia inteiro ali, sem saber o que fazer, tentando entender o porquê meus próprios pais me deixaram naquele lugar. Cada minuto parecia uma eternidade, e minha mente começou a criar histórias, explicações. Talvez eles voltassem, talvez algo estivesse forçado a me deixar. Mas o dia se arrastou, e com ele veio a cruel realidade de que eu estava sozinha. Quando a noite caiu novamente, o pânico retornou. A solidão já não era minha única companhia. Senti uma presença, algo que eu não conseguia explicar. Era como se a própria escuridão ao meu redor estivesse viva, observando cada movimento meu. Eu ouvi passos distantes, sussurros que pareciam vir do vento, mas não havia ninguém lá. Meu coração batia acelerado, e a sensação de que algo estava se aproximando me paralisava. Não sei quanto tempo fiquei assim, imóvel, tentando não fazer barulho, tentando não chamar atenção para mim. Mas aquela presença, fosse real ou fruto da minha mente aterrorizada, não me deixava em paz. Naquela segunda noite de completo desespero, quando eu já havia perdido qualquer esperança de ser encontrada, ouvi o som de um motor ao longe. Era um carro, mas dessa vez real, vindo lentamente em minha direção. As luzes dos faróis iluminaram a estrada à frente, e eu me levantei cambaleando, agitando os braços para chamar a atenção. O carro parou a alguns metros de mim, e um senhor de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo saiu do veículo. Ele me olhou com preocupação nos olhos e perguntou o que eu fazia ali, sozinha, no meio de uma estrada deserta. Em meio às lágrimas e soluços, contei o que havia acontecido. Ele me ouviu com paciência, com uma expressão que misturava tristeza e compaixão. Sem hesitar, me colocou em seu carro e prometeu que eu não ficaria mais sozinha. Aquele homem, que eu conhecia apenas como Sr. Vicente, era um viajante solitário, sem família, que estava cruzando o país em busca de algum sentido para sua vida. Ele decidiu me levar consigo, dizendo que cuidaria de mim como se eu fosse sua própria filha. Nos primeiros dias, ainda assustada e sem entender completamente o que havia acontecido, fui me adaptando à nova vida. Ele me comprou roupas, alimentos, e fez o possível para me dar conforto. Com o passar das semanas, comecei a chamá-lo de pai.
Sr. Vicente era gentil, me contava histórias e fazia o máximo para preencher o vazio que meus pais haviam deixado. Aos poucos, fui começando a acreditar que, apesar de tudo, talvez o destino estivesse me dando uma nova chance de ter uma família. Mas o que parecia ser um novo começo foi interrompido de forma brutal. 2 meses depois de me resgatar, Sr. Vicente começou a adoecer. A princípio, ele dizia que era apenas uma gripe, mas os sintomas pioravam a cada dia. Ele tentou esconder o sofrimento, mas logo ficou claro que era algo muito mais sério. Após ser internado às pressas, os médicos diagnosticaram um câncer avançado, e disseram que não havia mais muito o que fazer. O tempo parecia ter se esgotado para ele, e mais uma vez me vi à beira do abandono. A notícia da doença devastou tudo o que restava de esperança em mim. Eu vi o Sr. Vicente se deteriorar dia após dia, e aquele homem que me resgatou da escuridão estava sendo engolido por uma sombra que eu não podia combater. Os médicos falavam sobre tratamentos paliativos, mas era apenas uma maneira gentil de dizer que ele estava morrendo. As noites no hospital eram intermináveis. Eu ficava ao lado dele, segurando sua mão frágil, enquanto ele lutava para respirar. Ele tentou me confortar, mesmo naquele estado, dizendo que tudo ficaria bem, mas havia algo em seus olhos, uma tristeza profunda que mostrava que ele sabia que estava me deixando sozinha novamente. O que mais me doía era o silêncio que se formava entre nós. O Sr. Vicente, que antes enchia o ambiente com histórias e risadas, agora mal conseguia falar. O quarto de hospital parecia um vazio sem fim, um eco do meu abandono inicial. Ele morreu em uma madrugada fria, enquanto eu estava dormindo em uma poltrona ao lado de sua cama. Quando acordei e percebi que ele não estava mais respirando, a realidade me atingiu como uma onda gelada. Eu estava sozinha mais uma vez. O homem que me deu um breve vislumbre de família e segurança se foi, deixando-me perdida no mundo novamente. Após o enterro, tudo aconteceu muito rápido. Fui levada pelas autoridades para um abrigo de menores, onde fui mais uma vez apenas uma entre muitas crianças abandonadas. O abrigo era um lugar frio, impessoal, cheio de regras e rotinas que me sufocavam. Eu não conseguia me conectar com ninguém, e as outras crianças pareciam tão perdidas quanto eu. Meu coração já estava endurecido pelo trauma e pela perda, e tudo que eu conseguia pensar era que eu tinha que sobreviver, de alguma forma, até que a vida me mostrasse outro caminho. No abrigo, os dias se arrastavam. Eu já havia aceitado que a vida não me traria mais surpresas boas. Até que, depois de alguns meses, fui chamada para uma entrevista com um casal interessado em me adotar. Eles pareciam perfeitos à primeira vista. Clara e Antônio, um casal simpático e bem apessoado, chegaram ao abrigo com sorrisos calorosos e palavras gentis. Eles me falaram sobre sua casa, o desejo de ter uma filha, e como queriam me dar um lar estável e amoroso. O assistente social parecia encantado com eles, e, apesar do meu ceticismo, uma pequena parte de mim queria acreditar que finalmente, depois de tanto sofrimento, eu teria uma chance real de ser feliz. A adoção aconteceu rapidamente. Fui levada para a casa deles, uma bela residência em um bairro tranquilo. Tudo parecia perfeito, quase como um sonho bom após um longo pesadelo. Clara e Antônio eram atenciosos, cuidavam de mim, e se certificavam de que eu tivesse tudo o que precisava. Mas, aos poucos, comecei a notar pequenas coisas que não faziam sentido. Olhares silenciosos entre eles, conversas sussurradas que cessavam quando eu entrava na sala, e um comportamento que, embora educado, carregava algo de inquietante. Aos poucos, o ambiente aconchegante da casa começou a se transformar em uma prisão invisível. Eles controlavam cada movimento meu, cada palavra, e eu sentia que algo muito errado estava acontecendo. Foi numa noite silenciosa que a verdade veio à tona. Acordei com sons estranhos vindos do porão, um lugar onde me disseram para nunca ir. A curiosidade, misturada ao medo, me fez descer as escadas em silêncio. Quando abri a porta do porão e desci os degraus rangentes,
o horror me paralisou. O que encontrei lá embaixo não parecia real, objetos estranhos, fotos de outras crianças, e algo que parecia um altar macabro. Antes que eu pudesse reagir, senti uma mão gelada agarrar meu ombro. Era Clara, com um sorriso que eu nunca tinha visto antes, algo monstruoso, distorcido. Ela me puxou para perto, sussurrando que agora eu fazia parte da família, para sempre. Aquele sussurro gelou meu sangue. Clara me puxou com força, seus dedos fincando em meu braço, enquanto eu tentava resistir, mas a força dela parecia sobrenatural. Seus olhos, antes cheios de doçura, agora brilhavam com uma loucura que eu nunca tinha visto. Ela me arrastou até o centro do porão, onde havia uma mesa de madeira velha, coberta por uma toalha manchada. Antônio apareceu atrás de mim, seu rosto sério, sem o mínimo traço do homem gentil que eu pensava conhecer. Ele carregava uma faca longa e afiada, e eu entendi naquele momento que minha vida estava em perigo real. Eles começaram a sussurrar palavras em um idioma que eu não entendia, como se estivessem realizando algum tipo de ritual. Meu corpo tremia, mas meu instinto de sobrevivência me fez lutar. Me debati com todas as minhas forças, gritando, tentando me libertar, mas eles eram implacáveis. Clara segurava meus braços, enquanto Antônio aproximava a lâmina da minha pele. O desespero tomou conta de mim, e eu sabia que, se não fizesse algo, aquele seria o meu fim. Com um movimento brusco, consegui soltar um dos braços e empurrei Clara, fazendo-a cair para trás. Corri em direção às escadas, ouvindo os passos de Antônio atrás de mim, cada vez mais perto. Consegui subir e trancar a porta do porão atrás de mim, mas sabia que não tinha muito tempo. Corri pela casa, procurando algo que pudesse usar para me defender, mas o pânico me cegava. Ouvi Clara bater na porta com força, seus gritos transformados em uma mistura de raiva e insanidade. Antônio tentava arrombá-la com golpes pesados. Sem pensar duas vezes, fugi pela porta dos fundos, correndo descalça pelas ruas escuras do bairro. O medo me impulsionava, e eu corria o mais rápido que podia, sem olhar para trás. Cheguei a uma estrada movimentada, onde finalmente encontrei ajuda. Um motorista de caminhão parou e, ao ver meu estado, me levou diretamente à delegacia. Tentei explicar o que havia acontecido, mas minha mente ainda estava em choque. As palavras saíam confusas, atropeladas. Só depois de algumas horas, quando os policiais chegaram à casa de Clara e Antônio, a realidade de todo aquele horror começou a ser desvendada. Os policiais levaram horas para retornar, e o silêncio no saguão da delegacia era angustiante. Eu estava sentado em uma cadeira dura, abraçando meus joelhos, enquanto tentava entender o que tinha acontecido. Minha mente rodava, relembrando cada detalhe do porão, os sussurros incompreensíveis, o olhar insano de Clara, e a faca nas mãos de Antônio. Eu não conseguia afastar a sensação de que eles ainda estavam atrás de mim, mesmo sabendo que estava em segurança. Quando os policiais finalmente voltaram, o olhar em seus rostos não trazia boas notícias. O oficial mais velho se aproximou, se ajoelhou à minha frente, e disse com uma voz grave que Clara e Antônio haviam desaparecido. A casa estava vazia, exceto pelo porão que confirmava todos os horrores que eu havia descrito. Fotos de outras crianças que, como eu, haviam passado pelas mãos daquele casal, mas que não tiveram a mesma sorte de escapar. Objetos que indicavam rituais macabros, símbolos que a polícia ainda tentava decifrar. Era como se Clara e Antônio tivessem evaporado, deixando para trás apenas o rastro de sua loucura. Fui levada para um novo abrigo, mas dessa vez, a sensação de segurança que eu buscava parecia impossível de alcançar. As noites eram cheias de pesadelos, onde eu revivia o porão, as mãos frias de Clara, a lâmina ameaçadora de Antônio. Eu me tornará uma sombra de quem eu era antes. Mesmo com todo o acompanhamento que os assistentes sociais tentavam me oferecer, a marca daquele casal ficou gravada profundamente em minha alma. Eu passava os dias esperando o pior, sempre olhando por cima do ombro, com medo de que eles voltassem para terminar o que haviam começado.
O tempo passou, e a investigação continuou. Outras crianças que desapareceram ao longo dos anos estavam sendo ligadas a Clara e Antônio. Os jornais noticiavam o caso como um dos mais aterrorizantes que o país já havia visto, mas para mim, era um pesadelo que nunca terminava. Eu sabia que eles ainda estavam por aí, e a sensação de ser caçada me acompanhava em cada lugar para onde eu era levada. Os anos se passaram, mas a sensação de perseguição nunca me deixou completamente. Tentei seguir em frente, reconstruir minha vida, mas Clara e Antônio sempre estiveram à espreita na minha mente, como sombras que nunca se dissipavam. A polícia nunca conseguiu encontrá-los, e o mistério de seu desaparecimento continuou a me assombrar. Toda vez que algo fora do normal acontecia ao meu redor, um ruído estranho à noite, um carro desconhecido na rua, eu sentia o pavor retornar, me lembrando de que eles ainda estavam soltos por aí. Conforme cresci, fui transferida de um lar adotivo para outro, sempre com a mesma desconfiança no olhar. Eu já não confiava em ninguém, e as poucas vezes em que tentei me conectar com outras pessoas, a paranoia me dominava, afastando qualquer possibilidade de normalidade. No fundo, eu sabia que nunca seria completamente livre daquela experiência. O porão, as fotos, os rituais, e tudo aquilo estava gravado em mim como uma cicatriz invisível, uma ferida que nunca cicatrizava de verdade. Com o tempo, a polícia também perdeu o interesse no caso. Para eles, Clara e Antônio eram apenas um mistério não resolvido, uma página esquecida em meio a tantos outros crimes. Mas para mim, eles continuavam sendo uma ameaça real, uma presença constante em meus pensamentos. Eu tentava viver minha vida, mas em cada esquina, em cada rosto desconhecido, eu os via. Me tornei uma especialista em me esconder, em evitar lugares onde poderia ser encontrada. Vivi uma vida à sombra do medo, sempre em fuga, mesmo que ninguém estivesse realmente me perseguindo. Aos 14 anos, fui adotada novamente. Dessa vez, parecia ser diferente. Marta e Pedro eram pessoas simples, de bom coração, que viviam em uma casa modesta, mas acolhedora. Eles me receberam de braços abertos, como se realmente quisessem me dar a família que eu tanto precisava. Pela primeira vez, senti que talvez eu pudesse ter um pouco de normalidade. Marta era uma mulher carinhosa, que me tratava com o cuidado de uma verdadeira mãe. Pedro, por sua vez, era um homem trabalhador, que fazia de tudo para sustentar nossa pequena família. Eu finalmente comecei a acreditar que o passado poderia ser deixado para trás. Mas a vida, mais uma vez, se mostrou imprevisível. Após alguns meses, Pedro perdeu o emprego na fábrica onde trabalhava há anos. As contas começaram a se acumular, e o clima dentro de casa mudou drasticamente. O dinheiro que antes já era pouco se tornou inexistente, e o desespero tomou conta da nossa rotina. Marta fazia o possível para manter as aparências, mas era evidente que a situação estava se deteriorando rapidamente. Um dia, após uma discussão silenciosa entre meus novos pais, Marta me chamou para uma conversa séria. Eles precisavam de ajuda, e a única solução seria que eu começasse a trabalhar. A ideia de trabalhar aos 14 anos não parecia justa, mas eu compreendi o desespero deles. Então, aceitei, mesmo sabendo que isso significava abrir mão dos poucos momentos de liberdade que eu ainda tinha. Marta conseguiu um emprego para mim em uma pequena loja de conveniência no bairro. O dono, um homem de meia-idade chamado Sr. Arnaldo, parecia gentil no início, mas logo percebi que ele se aproveitava da minha situação. As horas eram longas, o trabalho era exaustivo, e o pagamento, quase inexistente. Eu me via presa em mais uma armadilha, uma nova forma de aprisionamento, agora sob a máscara da responsabilidade. O que deveria ser uma solução temporária logo se transformou em uma rotina interminável. Enquanto outras crianças da minha idade iam para a escola e brincavam nas ruas, eu passava os dias atrás do balcão da loja, contando o tempo até poder voltar para casa. Mas, mesmo assim, não havia descanso. Em casa, Pedro e Marta começaram a se desentender cada vez mais,
o peso das dificuldades financeiras minando o que antes parecia ser uma família unida. Eu me via novamente perdida, sem saber para onde correr, sem ter com quem contar. E minha vida continuou dessa forma até os meus 17 anos de idade. Mas não se preocupem, nem se apavorem, não estou contando isto para vocês terem pena de mim, ou para chorarem comigo. Ainda aos 17 anos, minha vida mudou drasticamente. Após 3 anos de trabalho exaustivo na loja de conveniência, onde eu me sentia presa e sufocada, conheci alguém que trouxe uma nova luz para minha existência. Seu nome era Samuel. Ele era diferente de qualquer outra pessoa que eu já havia encontrado. Com ele, senti pela primeira vez o que era ser valorizada, cuidada e, acima de tudo, amada. Não demorou muito para que nos aproximássemos, e, apesar da minha juventude, nos casamos. Samuel tinha algo em sua essência que me atraía profundamente, e ele era um homem de fé, e foi através dele que conheci o poder transformador de Deus. Nos primeiros meses de casamento, Samuel me levou a frequentar a igreja com ele. No começo, eu ia mais por companhia, ainda com o coração pesado por tudo que vivi. Mas, aos poucos, comecei a sentir uma paz que nunca tinha experimentado antes. Nas palavras do pastor, nas orações, nas músicas que enchiam o ambiente, havia algo que tocava meu coração de uma maneira indescritível. Foi ali que comecei a entender que o vazio que carreguei por tantos anos, desde o abandono, até o sofrimento nas mãos de Clara e Antônio, e o peso de trabalhar tão jovem, só poderia ser preenchido por algo maior. Deus entrou em minha vida de forma inesperada, mas poderosa. No início, eu relutava em acreditar que algo tão grandioso poderia me alcançar, mas a verdade é que Ele estava comigo o tempo todo, esperando que eu abrisse meu coração. As cicatrizes do meu passado começaram a ser curadas, lentamente, como se cada prece, cada momento de conexão com Ele, fosse uma nova camada de proteção sobre as feridas abertas. Samuel e eu nos unimos ainda mais nessa jornada de fé. A vida, que antes parecia um fardo pesado demais para carregar, começou a ter propósito. Deus transformou não apenas minha mente, mas também meu espírito. Agora, aos 17 anos, casada com um homem que me ama e com a presença de Deus em minha vida, posso finalmente dizer que encontrei a paz que sempre busquei. Não foi fácil, e ainda tenho dias em que as lembranças dolorosas retornam, mas agora sei que não estou sozinha. Deus preencheu cada vazio do meu coração, me deu forças para seguir em frente e me mostrou que, mesmo nas piores situações, Ele está presente, guiando cada passo meu. Hoje, sou grata por cada momento, porque sei que tudo me trouxe até aqui.